Olá, eu sou Bruno Lima e este é o Compre o Valor, a escola digital e consultoria do mundo real, criada com o propósito de treinar pessoas, multiplicar conhecimento, gerar valor e transformação na vida das pessoas e também das organizações. E se você é assim como eu, um grande apaixonado por conhecimento, já fica aqui o meu convite. Curte, comenta, compartilha, manda esse link para mais pessoas, porque quando você faz isso, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e ajuda a entregar ele para mais pessoas. E vou deixar uma dica aqui, se você ainda não é membro inscrito do canal, vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque sempre que a gente subir novos conteúdos, você vai ser sinalizado de que tem novidade aqui para você. E o tema dessa primeira temporada é gestão de contratos, e a aula de hoje é como construir uma especificação técnica, um escopo de contratação, uma das maiores dificuldades de conseguir ser feita com clareza, objetividade e com detalhamento das informações que diminuem aí grande parte das dores e dúvidas que vão aparecer ao longo da vida de um contrato. Mas antes da gente iniciar o tema da aula de hoje, eu tenho um convite especial para você. Está aparecendo aqui na tela um QR Code. Eu vou pedir para você escanear esse QR Code, porque esse QR Code aí, a gente faz todo final de mês um sorteio, e se você for o premiado, você vai receber um presente pessoal meu, para te ajudar aí no seu desenvolvimento de carreira. Pode ser um livro, um cupom de desconto, pode ser um cupom para um evento, para alguma experiência que te ajude na tua jornada de desenvolvimento. Vai ser um prazer imenso participar dessa jornada de desenvolvimento e crescimento na tua carreira ou na geração de valor para a tua organização. Então, partindo para a aula de hoje, vamos falar desse tema que é um dos temas extremamente importantes e relevantes no tema de construção de gestão de contratos. Especificação técnica, escopo de contratação. É um tema extremamente relevante dentro da temática de gestão de contratos. Afinal de contas, eu gosto sempre de trazer aquilo, né? Aquela velha frase de mãe de que o que começa errado, termina errado. Então, é presente isso no dia a dia, porque realmente o escopo de contratação, ele é o grande objeto que nos ajuda a delimitar com clareza, objetividade e esses problemas que acontecem dentro da tema de gestão de contratos. Nas aulas anteriores, na aula 1, 2, 3 e 4, se você ainda não assistiu, também já fica aqui o meu convite, volta lá no canal, assiste as aulas anteriores, porque isso vai te ajudar na tua jornada de acompanhar e de equalização do conhecimento sobre esse tema. Para trazer aqui um pano de fundo para vocês, a gente tem reforçado de que estudos de grandes consultorias globais apontam de 8 a 12% de perda por ineficiência na gestão dos contratos, por falta de escopo, falta de clareza no escopo de contratação, ausência de SLAs, de medição, baixo monitoramento, muito aditivo de contrato, alto volume operacional, falhas na negociação ao longo da vida do contrato. Ou seja, nós somos sempre muito pressionados por gerar valor e resultado dentro das organizações. Imaginem só você que tem aí um spend médio. Estou pegando aqui uma empresa de médio porte, transacionando aproximadamente 100 milhões dentro dos seus contratos. Seria uma oportunidade de você reportar no final do ano no lucro líquido, né, no resultado operacional da tua organização, de 8 a 12 milhões de resultado de eficiência. Ou seja, é um recurso financeiro que ajudaria a viabilizar muito mais projetos, melhorar as instalações, infraestrutura e fazer investimento em tecnologia. Por quê? Afinal de contas, quem compra vende bem. Vendas está para receita, assim como compras está para lucratividade. Então, só para a gente trazer esse pano de fundo, vamos lá, falar um pouquinho mais sobre o tema da aula de hoje, que é a especificação técnica. E para a gente começar a falar sobre ele, vamos pensar só o seguinte, eu trouxe também nas aulas anteriores que toda compra é uma necessidade, que toda necessidade é uma falta, toda falta é uma dor, toda dor é um problema. Então, estamos aqui exatamente para que a gente consiga desenvolver capacidade para trazer soluções a esses problemas. E tem algumas perguntas que são fundamentais para que a gente seja esse agente solucionador de problemas. A primeira dela é, por quê? Que problema que nós iremos resolver a partir desta contratação?
Bruno, eu tenho aqui um problema de um alto volume operacional com a minha equipe, que a gente está fazendo muitas atividades repetitivas e talvez com a implementação de um sistema, a compra de um equipamento, eu aumentaria a minha capacidade produtiva, eu agilizaria o processo, eu otimizaria o fluxo das rotinas e atividades aqui na minha organização. Então, a primeira pergunta é, por quê? Que problema que essa contratação, que esse escopo vai resolver? A partir disso, a segunda pergunta é, o quê? Ou seja, o que é o objeto de contratação que nós vamos delimitar para construir essa especificação técnica, esse escopo, com mais clareza, mais objetividade e atacando efetivamente as causas das dores desses problemas. Quando? É uma ótima pergunta também. O tempo interfere em custo. E esse aspecto aqui é fundamental. Todos nós temos aí sempre uma pressão muito grande por agilidade, por velocidade, por resposta ao negócio, por melhoria, por fazer mais com menos. Entretanto, é muito importante, quando nós vamos construir um escopo de contratação, eu preciso entender que se eu quero atender essa necessidade em 3 dias, 5, 10, 1 mês, 2 meses ou 90 meses, de acordo com a complexidade da contratação, é muito importante eu entender que isso vai interferir em custo. Afinal de contas, existe algo no mercado que é o lead time, que é o tempo de atravessamento desse material, desse serviço, para que desde quando eu starte o início da compra, até ele chegue aqui dentro da minha unidade, ou esse serviço seja prestado dentro da minha unidade. Então, tempo define custo. Então, é muito importante a gente delimitar quando. Outro aspecto, que é o quarto ponto, é quanto que nós temos de dinheiro para isso, quanto que nós temos de orçamento, ou seja, qual é o investimento e qual é o payback que esse investimento vai trazer para a organização. E o payback desse investimento na compra de um equipamento, de um material e de um insumo, ele pode ser tangível ou não tangível. Então, para você que está acompanhando aqui, payback é basicamente o retorno do investimento. Quanto que eu vou colocar de orçamento e de investimento e qual que é o retorno, o benefício que isso vai trazer para a minha operação. Quando a gente pensa, por exemplo, numa indústria que vai fazer um investimento num maquinário para a sua linha produtiva, o investimento desse material e desse equipamento, ele é mais tangível, porque vai melhorar, aumentar a capacidade produtiva, agilizar o processo de produção, ajudar a empresa e a organização a vender mais, então ele é mais tangível de você conseguir mensurar o quanto que efetivamente você colocou de dinheiro versus o quanto que retornou através do volume de vendas ou da redução de custo que isso trouxe para a tua operação. Porém, entretanto, todavia, temos algumas categorias que são mais subjetivas da gente conseguir capturar o retorno desse investimento e que a captura do retorno desse investimento é a percepção de valor que esse investimento vai gerar ao negócio. Vamos dar um exemplo para você? Por exemplo, uma categoria de higiene e limpeza. Qualquer negócio precisa, dentro das suas instalações, seja de baixa, média e alta complexidade, de um serviço de limpeza adequado para que as operações, para que os serviços sejam prestados. Perfeito? Entretanto, isso vai trazer diretamente uma percepção de resultado financeiro para a tua organização? Também traz, mas não é diretamente como o investimento da máquina que nós trouxemos anterior. Isso traz uma percepção de qualidade, de você chegar no ambiente, o ambiente estar limpo, está cheiroso o ambiente. Você, como cliente, quando você entra num estabelecimento, eu não tenho dúvida que você já foi em algum estabelecimento e chegou lá e se sentiu extremamente acolhido, se sentiu extremamente à vontade, exatamente porque essa percepção de higiene, cuidado e limpeza, ela gera valor para o cliente, para o paciente, para as organizações como um todo. Então é muito importante a gente levar esses aspectos em consideração. Como construir? Essa daqui é uma das maiores perguntas e das maiores dificuldades que a gente tem de delimitar esse entendimento de como construir. Afinal de contas, é esse o objeto fundamental da nossa aula de hoje. E para a gente falar sobre isso, vamos pensar sobre algumas dimensões. Toda contratação tem algumas dimensões, eu começo listando elas em 5 grandes categorias. A primeira dela é equipamento, a segunda é material e a terceira é insumos.
equipamento. O equipamento, ele é o investimento tangível que você vai fazer para compra e aquisição. Então, é muito importante a gente levar em consideração alguns aspectos. O primeiro dele é o seguinte, eu gosto de trazer aqui para vocês, como exemplo para fundamentação e didática de aula, uma categoria chamada outsourcing de impressão. Porque também, hoje, ainda nas organizações, estamos migrando para um modelo onde a gente consegue reduzir cada vez mais a utilização do papel por uma questão de sustentabilidade, mas ainda há uma categoria muito presente dentro de todas as organizações e dos mais diversos setores, que é outsourcing de impressão. Ou seja, você está lá trabalhando na tua rotina, você precisa imprimir um contrato, você precisa imprimir uma proposta, você precisa imprimir uma especificação técnica ou algum material que você vai utilizar como apoio para alguma apresentação ou não. Então, as empresas têm essa necessidade ainda, hoje atualmente, da categoria de outsourcing de impressão. E dentro dessa categoria, a gente tem os 5 elementos da contratação. O primeiro dele é o equipamento, que de forma objetiva, para nos ajudar a entender, é a impressora. É o equipamento que nós vamos utilizar para fazer efetivamente as impressões. O segundo dele é o material, ou seja, o material, a forma mais objetiva da gente explicar, é o papel. O papel que vai ser utilizado para a impressão das cópias que nós vamos imprimir. O terceiro é os insumos. E os insumos, a forma também da gente conseguir explicar isso de forma objetiva, a gente pode fazer aqui, trazer o toner ou a tinta, os cartuchos de impressão que vai ser utilizado na impressora para imprimir as folhas. Então, toda compra ou compras que têm uma dimensão de complexidade maior, ela vai envolver essas 5 dimensões das compras: equipamento, material e insumo. As outras 2 dimensões serviços. Então, uma categoria, por exemplo, como essa, outsourcing de impressão, ela também vai ter serviços. Vai precisar fazer troca de toner, vai precisar fazer manutenção dos equipamentos, vai precisar talvez ter a necessidade de um serviço de estoque, armazenagem, movimentação desses insumos, desses materiais que vão ser utilizados. E aí a gente precisa perguntar, isso vai ficar com a minha empresa, com a minha organização, ou eu vou contratar o fornecedor para também operacionalizar esse serviço de logística, esse serviço de manutenção. A outra dimensão é a 5ª dimensão, que é a dimensão da tecnologia. Ou seja, qual é a tecnologia que nós vamos utilizar? Porque uma impressora vai estar conectada nos computadores, vai estar conectada, às vezes, em outros equipamentos, e é muito importante a gente entender quantas folhas foram impressas, quais são os usuários, quantas máquinas, quais são os perfis de máquinas, de onde que está vindo essa demanda, ou seja, ao final do mês, essa ferramenta de gestão, essa ferramenta de tecnologia, vai mostrar lá quantas cópias foram feitas, quantas cópias foram impressas por área, por departamento, por indivíduo, né, por pessoa dentro da organização, exatamente para que a gente também consiga ter a eficiência da gestão, afinal de contas, não se mede aquilo que a gente não gerencia. Fazer esse gerenciamento é muito importante, tanto para o contrato, com os parceiros, tanto quanto para a gente entender se efetivamente a nossa organização está com um nível de consciência, de cultura sobre a utilização dos recursos que nós temos dentro da nossa organização. Perfeito? E aqui, para a gente dar continuidade a esses 4 pontos que são fundamentais, eu preciso trazer aqui para você mais alguns elementos. 4 pontos que são as dicas que eu sempre trago para vocês aqui em todo episódio, que é o primeiro dele. O equipamento, quando a gente está pensando na dimensão que eu mencionei lá anteriormente, quando a gente está falando de equipamento, material e insumo, ele tem uma característica mais simples da gente conseguir dimensionar a especificação técnica. Por quê? Através da descrição, através da aplicação do material, a quantidade que eu vou precisar, unidade de medida, a referência do mercado, a referência do fabricante, a referência do fornecedor,
O part number desse material, que é o código de identificação universal desse material, ele nos ajuda a entender o que é esse equipamento com mais facilidade. Normalmente eu vou ter uma foto, um desenho técnico, se eu jogar no Google ou qualquer ferramenta de tecnologia, a gente vai conseguir identificar qual é esse material. Então é muito importante a gente entender que esses elementos na construção de um escopo, de um equipamento, de um material ou de um insumo, é fundamental para que a gente chegue naquela especificação que nós chamamos e conhecemos como os SKUs, os itens que serão gerenciados dentro da nossa base de todas as listas de materiais, equipamentos e insumos que nós consumimos na nossa operação. Perfeito? Serviços e tecnologia. Esse é muito importante a gente levar em consideração que eu preciso entender para atender. E aqui eu quero trazer uma reflexão para você. Essa é uma matriz extremamente complexa, porque quando a gente está falando sobre serviço e tecnologia, cada categoria de contratação vai exigir perguntas e entendimentos diferentes. Por exemplo, uma prestação de serviço da categoria de outsourcing de impressão, como eu mencionei, manutenção dos equipamentos, serviço logístico interno de movimentação interna dos materiais e dos insumos que vão ficar no estoque interno ou no estoque do fornecedor, é muito importante a gente entender que ela é diferente, por exemplo, de uma categoria de higiene e limpeza. Então, como que eu consigo construir essa matriz? É muito importante eu entender para atender. Uma tecnologia também. E aqui, abrindo o gancho já de tecnologia, como construir escopo de contratação? A tecnologia, sem sombra de dúvidas, ainda é o nosso maior aliado para isso. Então, muita gente hoje em dia tem utilizado recurso de IAs para ajudar na construção do escopo, e eu acredito profundamente que é extremamente efetivo, utilizo muito isso como ferramenta e acredito na tecnologia como essa dimensão do Tony Stark. A máquina como potencializador das nossas habilidades humanas que nos ajudam a acelerar o entendimento do processo de construção, de um escopo, de um contrato, das nossas rotinas e nossas atividades. Entretanto, existe uma premissa muito importante que eu sempre coloco como ponto de atenção, que não existe projeto, não existe escopo que suporte o mundo real. Por mais que você faça todas aquelas as dicas que nós trouxemos, utilize IA, utilize ferramenta de benchmarking de mercado, utilize o fornecedor como ferramenta, utilize os especialistas técnicos da tua área de engenharia, da tua área de negócio, que você utilize sindicatos de categorias para ir conhecer a operação de outros fornecedores através de benchmarking, pesquisa de mercado. Isso tudo são elementos e são ferramentas que te ajudam a minimizar os erros no processo de contratação. É muito importante usá-las todas a seu favor, perfeito? E aqui, outro ponto, né, que é quem escuta e pergunta bem, aprende rápido. Isso é muito importante, pessoal. Mais do que eu trazer aqui, por exemplo, como eu mencionei, uma matriz, a pílula mágica, para que você consiga construir um escopo eficiente, se você partir das perguntas que nós trouxemos lá na parte anterior, você vai, sem sombra de dúvidas, melhorar e sofisticar muito a construção da tua especificação técnica. Para isso, existe ainda um grande elemento que é uma pressão na nossa rotina, chamado tempo. Lembra? Quem quer muito rápido não consegue mergulhar com muita profundidade. Então, esse trade-off, ele sempre vai ser presente dentro da nossa rotina. A ferramenta para melhorar a nossa capacidade de compreensão é quem escuta e pergunta bem, aprende rápido. Então, antes de você sair, talvez trazendo muito das suas necessidades e falando, apresente a dor, converse com as pessoas, converse com os fornecedores, consulte as IAs disponível, dá uma pergunta no Google, vai utilizar fontes de informação, porque na hora de ir construir, você vai, sem sombra de dúvida, ser muito mais ágil e mais eficiente. E o quarto ponto aqui é o TCO, que é o Total Cost of Ownership.
que é o custo total de aquisição. Todas as contratações nós precisamos levar isso em consideração. E a melhor forma de explicar o TCO para vocês, de forma didática também, para ajudar a facilitação do entendimento, eu não tenho dúvidas que você ou algum amigo seu já comprou aquele carro ou aquela casa achando que ia fazer apenas um investimento nas prestações e nas parcelas, e quando efetivamente fez, viu que não era só isso. O carro, por exemplo, quando você vai fazer a aquisição de um carro que envolve equipamento, insumo, material, serviço, você precisa levar em consideração diversos aspectos, né? Não é só o valor do financiamento do carro. Você tem IPVA, DPVAT, você tem seguro, você tem combustível, você tem outras peças e partes no processo de manutenção, ou seja, a cada 10 mil quilômetros rodados, você vai precisar parar o carro para fazer manutenção, você vai pagar o serviço de manutenção, você vai pagar as peças. Então é muito importante, o TCO, ele ajuda a gente a entender qual que é o custo total de aquisição. Bruno, eu vou usar o carro, por exemplo, para me deslocar todo dia para o meu trabalho, eu rodo quase 60 a 80 quilômetros por dia para chegar até o meu trabalho. O custo de combustível precisa ser calculado, porque além dos valores das parcelas e de tudo isso que a gente mencionou, o custo de combustível dos insumos, ele vai ser variável de acordo com a quilometragem rodada. Então, quando a gente vai pensar numa contratação, numa especificação técnica, seja para um carro, para uma casa, para um equipamento ou para serviços extremamente complexos que nossas organizações, pela complexidade, pelo tamanho, pelo volume do spend transacionado, sem sombra de dúvidas, exigem. Então é muito importante utilizar esses pontos como ferramentas para minimizar os erros na construção do escopo. E aqui eu deixo aqui também 4 recomendações de ouro para vocês. E a primeira dela é escopo de contratação. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Esse é o dilema de Alice. É muito importante a gente entender qual é a nossa dor, as perguntas que nós fizemos inicialmente. Por quê? O que isso vai resolver? Como que eu vou fazer isso? Quanto que eu vou precisar investir? Quando que isso precisa chegar aqui dentro da minha organização? Então, delimitar todos esses pontos é fundamental na construção do objeto e do escopo de contratação. E SLAs, não se gerencia aquilo que não se mede. SLA, como nós já falamos bem, é os acordos de níveis de serviço. Então é muito importante que os SLAs estejam muito bem detalhados, porque através dos SLAs nós vamos gerenciar e acompanhar se efetivamente a nossa expectativa delimitada dentro do objeto ou do escopo de contratação está sendo realizada na prática do mundo real. E o terceiro SLAs compõem o escopo de contratação. De acordo com o nível de complexidade da tua operação, é a interpretação do fornecedor sobre risco. E risco para o fornecedor é custo. Se você fizer muitas exigências no SLA, tem que me entregar tal hora, um tal uniforme, de tal forma ou de tal maneira, isso gera complexidade e o fornecedor, para atender às suas exigências e necessidades, vai dimensionar os riscos e os custos nesse processo de contratação. Então é muito importante a gente levar esses aspectos em consideração. Lembrem, o fornecedor, se ele não for o parceiro, sem sombra de dúvidas, ele vai ser o problema. E aqui eu trago esse ponto muito importante para a gente, que é: quem escuta e pergunta bem, aprende rápido. Quem compra bem, vende bem. Então, é muito importante que nós dediquemos tempo em entender a necessidade, em delimitar o objeto, em construir os SLAs, em construir o objeto, a especificação técnica, partindo de todos esses pontos que nós trouxemos aqui, para que a contratação lá no final não gere aditivos, não gere cancelamentos ou não gerem frustração entre a expectativa e o que realmente está sendo entregue pelas organizações. E aqui eu já vou deixar um spoiler para vocês de que na próxima aula nós vamos abrir um pouquinho mais falando como que nós devemos construir os SLAs. Essa aqui eu brinco, a entidade espiritual que habita entre nós. Todo mundo diz que fala que tem, que faz, mas quando a gente pede para ver, ela nunca se materializa. Perfeito? Então aqui, vamos para o resumo da aula de hoje, caminhando aqui já para a parte final dessa aula de hoje. O resumo da aula de hoje nós falamos aqui: por que, o que
quando e quanto, quais são essas perguntas fundamentais, quais são essas respostas fundamentais que nós precisamos construir para ter uma especificação, um escopo de contratação de forma eficiente e eficaz, ou seja, fazer bem e cumprir o propósito da contratação. Como nós devemos construir, que pontos que nós devemos levar em consideração, quais são as particularidades dos equipamentos, dos materiais e dos insumos, quais são as particularidades dos serviços e das tecnologias que cada vez mais estão presentes na nossa rotina do dia a dia e todos nós vamos ter cada vez mais contato, seja para utilizar, seja para contratar ou até para decidir quais são as ferramentas de tecnologia mais adequadas para a nossa organização. Então, essa daqui foi a 5ª aula de hoje, dentro dessa temporada de gestão de contratos, como construir especificação técnica. Eu espero que tenha te ajudado na tua jornada e aqui fica novamente o meu convite. Se você ainda não é membro e não segue a gente, vai lá no YouTube, no Instagram ou no LinkedIn, @comprevalor, siga a gente para acompanhar aí as novidades que a gente sempre vai trazer e lembrando que todo final de mês nós vamos fazer um sorteio aqui nesse QR Code, então copia aí, escaneia o QR Code, preencha as informações, quem sabe você não vai ser o sorteado, porque vai ser um prazer imenso participar da tua jornada de desenvolvimento e transformação. Afinal de contas, conhecimento gera transformação. E essa foi mais uma aula de hoje do Compre Valor. Pessoal, até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.